agradecer a oportunidade de conversar com a torcida do Grêmio mais uma vez, fazer esse diálogo, esse debate, essa interação, essa explicação, essa forma de comunicação tão importante hoje e que reflete exatamente a preocupação que nós temos de manter nossa união, nosso compromisso de explicar e transparência com a torcida do Grêmio. Primeiro, fazer uma comunicação que, embora essa reunião tenha sido convocada com a situação de manutenção plena do Departamento de Futebol, nós estamos comunicando agora que não é mais nosso gerente de futebol, o senhor Klaus Câmara, desempenhou um relevante e importante serviço ao Grêmio. Essa situação aconteceu hoje pela manhã, depois da comunicação que foi feita à imprensa, mas nós estamos fazendo essa comunicação e cabe aqui dar um agradecimento todo especial a ele por todo o trabalho, empenho, desempenho e principalmente dedicação ao Grêmio. Que ele seja muito feliz no prosseguimento da sua carreira. E eu quero perguntar para o senhor, com a saída do Klaus Câmara e a necessidade de algumas alterações, pelo jeito o diagnóstico deu de que o Klaus Câmara, de alguma maneira, estava influenciando negativamente no momento atual do Grêmio. Se não mudar, se o Grêmio não conseguir reverter esse quadro e se o Grêmio seguir com resultados negativos, é possível que aconteça mudanças também na comissão técnica? E aí eu lhe pergunto diretamente, presidente, se o Grêmio perder o Grenal, a comissão técnica ela vai seguir? O senhor pode garantir isso? E esta situação é uma situação momentânea, e essa situação momentânea é uma situação que passa, ultrapassa, e não vai ficar, evidentemente, permanentemente. Por quê? Por uma razão muito simples, porque nós temos um elenco capaz de dar a volta por cima, um treinador capaz de dar a volta por cima, e, sinceramente, né, o pior diagnóstico de tudo isso é jogar toalha. Ao contrário, nós estamos todos juntos no sentido de fazer a elevação da moral, do nível de confiança do grupo, do nível de confiança na comissão técnica e, principalmente, a avaliação de que o cenário que nós temos é um cenário de plena recuperação também. Acredite a torcida nisso. Portanto, não tem absolutamente a nossa avaliação interna aqui, tanto do corpo diretivo como também da comissão técnica, nos leva a dizer o seguinte: estamos convencidos que o melhor é ficarmos como estamos e vamos passar por isso. Presidente, o quanto os resultados negativos das últimas rodadas no Brasileirão e também na Libertadores alteram o planejamento do Grêmio para a sequência da temporada e também na questão das contratações? O que realmente tem aí sobre a questão do Cavani e alguma outra possível contratação? Jair Uba, da Rádio Galera. Não, se trabalha muito sobre isso, sim, se trabalha basicamente outras contratações, o plantel tem necessidade de algumas reposições, de alguns acréscimos, se trabalha sobre isso. Nós não estamos parados a respeito disso, não pode ter certeza a torcida que nós temos uma situação de avaliação muito concreta a respeito disso, sabemos aonde podemos trabalhar e temos que trabalhar, né? O Cavani, repito, né, se tiver abertura concreta no sentido de que o projeto de vida dele seja um projeto que venha para a América do Sul, o Grêmio vai conversar com ele mais detalhadamente a respeito dessas coisas. Mas é um projeto que passa necessariamente pela vontade dele, pela decisão pessoal dele. Nós não podemos, se ele tiver uma situação na Europa para avaliar, nós não temos como competir, vamos combinar isso, que fique muito claro a respeito disso. E nós não temos nenhuma situação de negócio com ele. Agora, temos uma combinação, né? Se por acaso o projeto dele for vir para o continente sul-americano, nós vamos conversar com ele mais de perto para ver se temos um projeto viável para que seja executado. Presidente Romildo, o Grêmio vai passar por uma sequência muito difícil de jogos daqui para frente, o momento não é dos melhores. O quão definidor pode ser os resultados dos próximos jogos para o restante da temporada? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, isso é verdadeiro. Nós vamos passar por 3 jogos importantes, com 2 campeonatos sendo jogados, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e aí que reside o desafio, né? Jogos importantes são exatamente para mudar a página, para mudar a situação de visão, para recuperar todo o processo que tínhamos anteriormente. E pode ter certeza que está no nosso horizonte exatamente essa situação de nos recuperarmos nesses 3 jogos. Vai ser difícil, mas do ponto de vista dessa questão que diz respeito a qualquer outra mudança, esqueçam, nós vamos levar esse processo até o fim, porque esse processo nós temos segurança que esse processo aqui é um processo que se reverte facilmente. Boa tarde. Queria lhe perguntar a respeito do cargo que fica vago do Klaus, se vocês vão ao mercado buscar alguém para isso, para completar a temporada, e também se falou muito da preparação física, né? A torcida reclama da capacidade de preparação. Como superar esse problema, se é que isso no diagnóstico dos senhores é um problema? Eduardo Moura, do GE.
Bom, em primeiro lugar, em relação ao Klaus, já comuniquei desde o começo que qualquer solução que vier é uma solução caseira, uma solução de casa. Nós vamos trabalhar nos processos internos do clube aqui para organizar essa substituição. Segundo, a avaliação da comissão técnica a respeito da preparação existe, tá? E é uma situação que está dentro dos padrões normais. Eu já não estou dizendo que nós temos problema de avaliação física, eu estou dizendo que nós estamos dentro dos padrões que possam ser refletidos de uma maneira que podemos melhorar. E isso vai ser melhorado, porque ali tem gente muito especializada, muito capaz e competente para organizar esse processo sem nenhum problema. Então, a questão da avaliação de preparação física fica no contexto da própria comissão técnica, ela que dá as respostas a respeito disso. Presidente, a gente teve uma entrevista coletiva no início do ano, a gente relembra agora do início do ano pelo que aconteceu recentemente, eu vou explicar, do Kahneman, que ele falou lá atrás que algumas pessoas que ficaram não representavam a camisa do Grêmio. E aí teve aquela postagem do Thiago Neves e uma resposta do Jael falando para ele, você sabe muito bem de quem é a culpa disso. A sensação é que as pessoas que vivem esse bastidor do Grêmio já identificaram algum ponto que está dando errado, né? Pelo que a gente vê de jogadores que estão aí dentro. Você sabe de quem eles estão falando, você também está por dentro disso, enfim, o que dá para traduzir para o torcedor que fica com uma pulga atrás da orelha quando ouve declarações como essas? Lambanças pessoais eu não posso deduzir, posso traduzir, mas não posso dizer o que é. Dizer o que aconteceu entre o Thiago e o Jael, eu não sei. Nossa decisão a respeito do Thiago foi uma decisão de clube e pronto. E se nós não estamos no direito de fazer isso, quem é que está? Tá? Quem é que está? Nós podemos fazer isso, e fizemos. Né? E a questão que diz respeito ao Jael, o Jael retrucou ele. Talvez o Jael saiba exatamente a quem ele se referiu, e eu acho que para mim ficou muito claro sobre isso, mas é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, por favor. O Grêmio não se envolve nisso, é uma questão meramente de conversa entre eles lá, e eu estou fora, não temos aqui do Grêmio nenhuma opinião a esse respeito. Segunda situação, a respeito do Kahneman, na oportunidade, o Kahneman fez essa manifestação, sim, e legítima, para mim não tem nenhum problema. Se ele faz essa avaliação, o Kahneman continua sendo o jogador que é, e aquela indignação que ele trouxe naquele momento, natural de um ser humano, não posso fazer absolutamente nenhuma situação de repreensão sobre isso, mas, como sempre disse naquele momento também, quero repetir agora, eu gosto desse tipo de gente, que fala aberto, que fala franco, que fala na cara, e que vai para o campo, se dedica completamente ao jogo e é um jogador absolutamente insuperável do ponto de vista da sua capacidade de luta e da sua capacidade de visualizar e ter os valores do Grêmio presentes. Então, quem quiser fazer link, faz parte. Quem quiser fazer link, faz parte de um raciocínio que pode ser externado, entendeu? Mas a nós, internamente aqui, não diz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós temos segurança nos processos que acontecem internamente. Tudo bem, presidente? O senhor falou que o Grêmio vai encontrar os pontos e as mudanças vão ocorrer de acordo com aquilo que é necessário. Pelo visto, o senhor já entendeu que o problema do Grêmio não é a comissão técnica, falou que também não é a preparação física. O Grêmio já identificou esses problemas. Que avaliação o senhor faz para esse momento do Grêmio? É simplesmente um desgaste natural de um clube que vem jogando há 4 anos em alto nível e tem uma queda técnica? É jogador, é reforços? Qual exatamente é a avaliação que o Grêmio faz para esse momento que o Grêmio está vivendo? Gustavo Berton, dos canais Fox Sports. Não, é uma ótima pergunta, porque nós estamos em transição. Tá? Nós estamos em transição. 4 anos vitoriosos e estamos fazendo um elenco de transição, um elenco novo. Se tu fores fazer a avaliação dos clubes que, jogando, foram fazer essas transições de elenco e transições de time, tu vai verificar que tem time que está mais de 10 anos sem ganhar absolutamente nada. Né? Então, essa situação que nós estamos jogando aqui, isso no Brasil inteiro, viu? Não faço referência a ninguém no Brasil inteiro, é só examinar o comportamento dos clubes que encerraram um ciclo importante e que nós estamos, na verdade, potencializando o nosso ciclo, nós estamos melhorando o nosso ciclo, nós estamos investindo no nosso ciclo, com os conceitos que estávamos anteriormente. Nosso plantel tem praticamente metade dos jogadores formados em casa, a outra metade são jogadores vindos, mas um plantel misto nesse sentido. Jogadores estão sendo preparados para logo em seguida terem oportunidades importantes. Então, para nós, o que vale aqui, e isso é fundamental, é que o diagnóstico é que num ciclo, numa transição que está ocorrendo, nem tudo vai acontecer por questões de entrosamento naturalmente.
E por não acontecer naturalmente, vão ter quedas técnicas. E se nós não tivermos essa compreensão das quedas técnicas por conta disso, nós vamos ser oportunistas, vamos simplesmente dizer o seguinte: olha, o que estamos fazendo está errado, sem perspectiva de futuro. Então, essa perspectiva de futuro que nós temos está exatamente em compreender que essas quedas técnicas na transição de um elenco são possíveis de acontecer e estão acontecendo, mas que o potencial do elenco é tão grande que nós vamos dar a volta por cima sem nenhum problema. Essa é a nossa certeza e a confiança. Fora disto, é improvisação, fora disso é oportunismo e fora disto é sem convicção, que é a palavra mais em moda do futebol quando se tem uma situação dessa natureza. Então, eu vou dizer para vocês, nós estamos seguros que estamos com esse diagnóstico muito claro e que vamos dar tempo ao tempo para passar por tudo isso. Renato, o presidente foi perguntado sobre a manutenção do trabalho e não garantiu que terá continuidade a comissão técnica em caso de derrota no Clássico Grenal. E nas redes sociais, Renato, até o momento, a gente nunca tinha visto você ser tão criticado pela torcida. Há uma pressão muito grande da torcida em cima do seu trabalho. Como você recebe essas críticas da torcida e também o presidente que não garantiu a continuidade do trabalho em caso de derrota no Grenal? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Oi, Bruno, eu estou aqui, escutei a tua pergunta e dirigida ao Renato, mas com todo respeito, eu não falei isso. Só para ser, quer dizer, a integridade intelectual de uma pergunta tem que ser baseada em fatos concretos. Não houve essa, eu não fiz essa afirmação. Me desculpa. Fiz ao contrário, reafirmei o contrário. Se quiser refazer a pergunta, não foi isso que o presidente havia falado. Tá certo. Renato, então, em cima das manifestações da torcida, então, peço desculpas ao presidente, eu não consegui ver ele confirmando a manutenção do Renato em caso de derrota no Grenal. Mas em cima das críticas da torcida, Renato, eu pelo menos nunca tinha visto a torcida criticar tanto o seu trabalho desde a sua chegada aqui, completando 4 anos hoje. Como você recebe essas críticas e os pedidos até de saída do clube? Boa tarde a todos. Eu acho que quem trabalha no futebol, ele tem que estar preparado para tudo, inclusive para as críticas. Agora, vejamos, o presidente foi muito feliz no momento que ele falou que nós estamos em transição, e estamos mesmo. Às vezes as pessoas não pensam, antes de falar, nos problemas que o clube está vivendo. Por exemplo, nós temos 7, 8 jogadores importantíssimos no departamento médico. Temos aí vários jogadores chegando de outros clubes, até se entrosarem, até o treinador ter todo mundo em mãos para poder colocar em campo o que há de melhor, é uma diferença muito grande. Nós estamos aí com um monte de garotos vindo da base, que tem nos ajudado bastante. Agora, uma coisa é o Grêmio jogar do jeito que sempre jogou, da maneira que a equipe sempre foi vencedora. Outra coisa é você mudar a equipe a cada partida com vários jogadores. Então, fica muito difícil você ter praticamente 80%, 90% da tua equipe no departamento médico. Então, é uma responsabilidade muito grande, às vezes, principalmente se tratando de Libertadores, passar essa responsabilidade para a garotada. E mesmo com jogadores experientes jogando, o entrosamento ele é totalmente diferente. Então, o que o torcedor precisa é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma com todo mundo, porque, infelizmente, nós somos culpados aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a vencer todos os jogos. Então, quando eu falo as coisas para o torcedor ter calma, é justamente por isso. Como que você vai colocar em dúvida um trabalho de 4 anos, um trabalho de todos os departamentos, onde o clube conseguiu vários títulos, e, de repente, por nós não estarmos... Veja bem, isso coloquei, inclusive, ontem para o presidente. Vamos falar que o momento do Grêmio, ele não é bom. Mas não vamos colocar que o momento do Grêmio é péssimo. Vamos colocar que o trabalho, no momento, com os resultados, ele se torna assim mais ou menos. Nós sabemos que a gente precisa melhorar. Mas aquilo que eu falei, em primeiro lugar, vamos tentar recuperar todos os jogadores, entrosar os jogadores que estão chegando e recuperar os jogadores que estão no departamento médico, que o nosso grupo ele é muito bom, ele é muito forte, desde que todos os soldados estejam prontos para as batalhas. Outro caso que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos lá. Na concepção, e eu respeito as críticas, e a gente aprende com ela também, mas quando há maldade em algumas coisas, aí fica um pouco difícil. E eu vou mostrar isso para vocês no sentido de que, volto a repetir, o momento do Grêmio não é bom, não é péssimo também.
O momento do Grêmio é mais ou menos. Temos que melhorar? Vamos melhorar. No momento que eu falei que todo mundo sai do departamento médico. O Grêmio não começou ainda a jogar a Copa do Brasil, porque o Grêmio entra nas oitavas. Uma competição. Segunda competição, Libertadores. O Grêmio empatou o Grenal, que é sempre um jogo muito difícil, mesmo sendo na arena. É um clássico, e você sabe o quanto é difícil jogar um clássico. Então, o Grêmio empatou o clássico. O Grêmio estreou na Libertadores fora contra o América, vencendo. É muito difícil você vencer fora de casa, principalmente se tratando numa estreia na Libertadores. O Grêmio ganhou. Agora o Grêmio perdeu para a Católica. O Grêmio agora tem mais 3 jogos em Porto Alegre. Sendo um Grenal, contra a Católica, contra a América, na Arena. O Grêmio tem 4 pontos, o líder do turno é o Internacional com 7 pontos na tabela. Pois muito bem, o Grêmio depende de todas as suas forças para classificar em Porto Alegre. Então, vamos colocar assim, o Grêmio não está excelente na Libertadores. O Grêmio está bem na Libertadores. E, com certeza, nós vamos melhorar, porque nós temos esses jogos em casa agora. Vamos para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, muita gente está fazendo, eu costumo falar, uma tempestade num copo d'água. Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas. O líder do campeonato é Internacional, 20 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos contra o Goiás. Se o Grêmio vencer essa partida contra o Goiás, o Grêmio vai a 15 pontos. O Grêmio fica a 5 pontos do líder. 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, essa é a pergunta que eu não consigo achar a resposta, que vocês não conseguem me dar. Onde está a crise do Grêmio? O Grêmio não vem jogando bem? Sim, o Grêmio não vem jogando bem. Mas por todos esses problemas nossos que eu acabei de falar, para os jogadores estarem no departamento médico e um monte de jogadores chegando. Então não vai ser da noite para o dia nessa transição que o Grêmio vai jogar tudo aquilo que ele sabe. Agora, falar que tem crise aqui dentro do Grêmio, não. Vamos falar que o Grêmio precisa melhorar. Sim, é o que eu falei. O Grêmio não está bem, mas também não está péssimo. Então, isso tudo que vocês estão falando sabe, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Os comentários que o presidente acabou de bancar toda a comissão técnica, porque ele sabe que ele pode confiar no nosso trabalho. Aí eu vejo algumas pessoas falando assim, a quem perdeu o Grenal, o treinador que perdeu o Grenal vai embora. Gente, é uma outra coisa que realmente eu não tenho nada a ver com o Internacional, bem pelo contrário, eu trabalho num grande clube que é o Grêmio, mas o Internacional é um grande clube também. Vocês estão falando do Cudê, o Cudê é líder do Campeonato Brasileiro. Se ele perdeu o Grenal, ele não é bom, ele tem que ir embora. Se o Renato perdeu o Grenal, na cabeça de vocês, tem que ir embora porque ele não é bom. Quer dizer, então, vocês estão avaliando o treinador em 90 minutos. Então, se perde, é ruim. O que ganha passa a ser bom depois de 90 minutos. No dia seguinte ele passa a ser bom. Se ele não ganha, ele é ruim. É isso. Vamos pensar um pouquinho mais antes de escrever, antes de falar certas coisas. Volto a repetir, eu respeito toda a opinião de vocês. Não sou contra as críticas, bem pelo contrário. Agora, no momento que as críticas são concretas, aquela crítica construtiva, entendeu? Agora, querer colocar na cabeça dos torcedores certas coisas para fazer com que o nosso ambiente fique ruim, o ambiente do Grêmio não vai ficar ruim nunca, pode ter certeza disso. A maior prova está aqui do meu lado, o presidente, a diretoria está aqui na minha frente e eu com o meu grupo. O nosso ambiente ele é muito bom mesmo. Mas a gente sabe, como eu já falei para vocês, que a gente precisa melhorar e a gente trabalha para isso. Agora, ninguém é mágico para ter 8, 9 jogadores no departamento médico, chegando 8, 10 jogadores e da noite para o dia o Grêmio jogar tudo aquilo que sabe novamente. Calma que daqui a pouco nada melhor do que um dia após o outro, uma partida após a outra também, para o Grêmio encontrar novamente seu caminho. Boa tarde, Renato. Parabéns aí pelos 4 anos do Grêmio e em comemoração a esses 4 anos, se tu me permitir, eu quero te fazer 4 perguntas, bem fáceis de responder. Renato, o melhor Grêmio, o melhor meio... É coletivo ou é só para você? É coletivo ou é só para você? Se tu me permitir, eu faço as 4. Bom, o melhor meio campo do Grêmio, né, nessa temporada, a gente teve aí Matheus Henrique, Jean-Pierre e também o Mateuzinho, né? Michael, Mateuzinho e Jean-Pierre. E o meio campo do Grêmio vem oscilando bastante, deixando muitos buracos aí nos jogos. É o momento do menino Lucas Araújo jogar. Outra pergunta que eu te faço sobre as expulsões. O Grêmio não é um time de muita expulsão. Nos últimos jogos houve bastante expulsões. Eu te pergunto também se tem alguma questão aí a conversar com os jogadores, né, por conta dessas expulsões, que é uma coisa que a gente realmente nunca viu. Outra pergunta, a terceira, sobre o esquema tático, né, se o Grêmio, se tu, né, vai mudar alguma coisa do esquema tático, porque aparentemente o Grêmio está sendo muito, muito visível o jeito que o Grêmio joga, e está muito fácil
os times adversários jogar contra o Grêmio. Isso é uma coisa que a gente também não via. E eu não vou fazer a quarta, vou deixar só 3, porque eu quero que tu responda essas 3 perguntas aí. Obrigado. Mário Godoy, da Rádio Pachó. Olha, Mário, vamos por parte. A primeira do meio de campo, né, que você falou com... Sim. O problema que o problema não, eu procuro dar sequência para os jogadores que para eles se entrosarem. Nem sempre é possível. Você falou do Maicon, do Mateuzinho, do Jean. Infelizmente, desses 3, nós temos 2 no departamento médico. Então, o jogador tem que estar preparado, independente da posição, que ele sabe que ele pode ter uma oportunidade, ele pode começar uma partida e ele tem que estar preparado. É dessa forma que eu trabalho com o meu grupo. E todos os jogadores estão preparados. Então, no momento que você vê uma falha, uma deficiência na equipe, um espaço que a gente está dando para o adversário, é justamente por essa falta de entrosamento. Não é possível que vocês queiram que cheguem vários jogadores. Nós temos aí 90% do nosso time praticamente no departamento médico. A gente joga uma equipe totalmente diferente a cada partida. E aí a gente vê alguns defeitos, porque justamente por falta de entrosamento. É uma coisa muito normal. A gente não quer que isso aconteça, mas é uma coisa muito normal, justamente porque os jogadores não estão acostumados a jogarem juntos. Então, a cada partida se muda 7, 8 peças, 4, 5 peças. É difícil de ter um entrosamento. Você vê que quando o Grêmio está completo, você mesmo citou isso, quando o Grêmio está com todo mundo pronto para jogar, é outro Grêmio, porque tem o entrosamento. Tem entrosamento. Eu sempre falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. Agora, o entrosamento, aí fica muito difícil, no momento que eles não estão jogando seguidamente. E é o que acontece. E, infelizmente, tem acontecido isso nos últimos jogos. Então, é aquilo que eu falo. É entrosar esses jogadores novos que estão chegando, tentar tirar o mais rápido possível os jogadores que estão no departamento médico. Aí o nosso grupo é muito forte mesmo. Aí eu garanto. Aí pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, porque uma coisa é você jogar com todos os teus soldados em dia, outra coisa é você ir para uma guerra praticamente com 90% dos teus soldados no departamento médico. Aí fica um pouco difícil. Então exatamente esse momento que a gente pede um pouquinho de calma, essa transição que está acontecendo no grupo do Grêmio, entendeu? Não é o problema do esquema tático do Grêmio voltar a jogar da maneira que sempre jogou, ou tentar mudar o esquema. Em primeiro lugar, o esquema quem faz são os jogadores. Jogadores que eu digo, você tem que ver quem você tem em mãos para você montar seu esquema de jogo. Então, a cada partida tem essas grandes mudanças de peças, justamente porque os jogadores estão no departamento médico e outros jogadores estão chegando. É difícil, você não tem tempo para treinar. Você tem que colocar em campo, você tem mais em termos de conversa, tentar acertar ali. E aí é por isso que aparecem os erros dentro do campo, justamente por falta desse entrosamento aí. Quanto à outra pergunta, você falou das expulsões, realmente o Grêmio nunca teve assim jogadores tão seguidamente expulsos, mas aquilo que eu falei, quando a fase ela não é tão boa, eu costumo falar que se comprar um anão, o anão cresce. A fase, quando ela é ruim, tudo de ruim acontece. Então, as expulsões, mas nenhum jogador do Grêmio é desleal. Foi o caso do Jeromel, que teve que matar a jogada, porque o Atlético Goianiense ia fazer o gol, ele matou a jogada. Nesse último jogo, o Fábio Braz, ele dominou mal a bola, o jogador também ia fazer o gol, ele fez a falta, mas o meu jogador ele não é expulso por ser desleal. A mesma coisa o Mateuzinho lá contra o Bahia, ele parou a jogada sem agredir o adversário. Uma coisa que saiu um pouquinho do nosso, né, foi o Luiz Fernando, que eu já conversei com ele no jogo contra aqui na Fortaleza, que aí eu falei com ele, mas aí é um pouquinho de orientação que ele nunca teve, eu estou conversando com ele, pode ter certeza que isso não vai acontecer mais. Mas é lógico que a gente não quer que ninguém seja expulso, mas foram as ocasiões e infelizmente o que eu falei, né, o momento não é tão bom assim. Você tem falado aí, né, que os soldados estão fora e isso dificulta para você. Mas já tem um diagnóstico de por que os soldados estão tantos soldados fora ao mesmo tempo? É só realmente a sequência? Ou, por exemplo, você tem conseguido treinar e deixar os jogadores tanto no nível que você esperava nesse momento, assim? E também, já para aproveitar, você citou em 2 respostas que se estivesse atrapalhando, poderia sair. Já passou isso pela tua cabeça? Porque citou 2 vezes aí sem a gente ter perguntado. É o Eduardo Moura, do GE. Globo. Olha, Eduardo, a primeira ele falou do jogador de soldados. É lógico que aquilo que eu falei, no momento que
que a gente tem todos os jogadores à disposição, o grupo do Grêmio ele é muito forte. A gente trabalha, a gente conversa com o departamento médico, fala com o fisiologista, fala com o fisiologista e o pessoal para que a gente possa tirar o mais rápido possível ele de lá, mas aí depende da lesão. Em termos de treinamento, a gente tem. Às vezes o jogador está jogando, ele está bem, aí daqui a pouco ele machuca, aí ele vai para o departamento médico, aí ele perde uma parte da preparação física dele. Aí na volta fica difícil, porque ele não tem aquele tempo necessário, a gente precisa do jogador. As coisas acontecem assim muito rapidamente. E no futebol essas lesões são normais. Então o que a gente pede, principalmente em termos do torcedor, é essa paciência nessa nossa transição. Não é fácil você colocar em campo uma equipe totalmente diferente, uma equipe totalmente desentrosada e de repente você exigir que a gente jogue um futebol maravilhoso, que a gente consiga as vitórias toda hora. Não dá, é difícil, digamos que é quase que impossível, em qualquer clube. Não é só no Grêmio, não. E às vezes o resultado não vem, não é só por causa do desentrosamento, que é uma equipe totalmente diferente. Às vezes acontece, eu dei o exemplo ontem do Flamengo. O Flamengo, com toda aquela força, com toda aquela potência, tomou 5. E aí? São coisas que infelizmente acontecem no futebol. Quanto à minha saída, que eu acabei de falar para vocês, eu volto a repetir. A minha linha com o presidente, que é direta, eu sempre resolvi meu contrato com o presidente em menos de 5 minutos. Se tiver que acontecer isso, eu já falei para vocês, a hora que eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou conversar com o presidente e eu resolvo isso na hora. Eu jamais vou ficar num lugar de trabalho se eu sei que eu não estou mais ajudando, que eu estou atrapalhando. Vou sair na hora, fica tranquilo. O presidente, se amanhã ou depois ele quiser me mandar embora, ele tem todo o direito, todo o direito. Eu já falei, eu estou aqui, eu não vim aqui roubar o clube. O meu contrato, ele não tem R$1 sequer de multa. Agora mesmo, se eu quiser pegar minhas roupas e ir embora, eu vou embora. Eu não preciso devolver nada para o clube. E da mesma forma o clube, se ele achar que eu tenho que sair, eu vou sair, não vai me pagar nada. Então, eu acho que, acima de tudo, essa nossa liberdade entre eu e o presidente que a gente tem, ela é fundamental no futebol, que não se vê mais. Que não se vê mais. Então, a gente vê outros profissionais aí, que eu não tenho nada contra, mas daqui a pouco assina um contrato, antes do contrato assinar, ele quer ver lá qual é a multa que ele vai ter. Será que esse profissional está errado? Não sei até que ponto, né? Porque ele não sabe quanto tempo ele vai durar no clube. Um mês depois, daqui a pouco, sei lá, quando dá um mês, né? Ele já é mandado embora. Quer dizer, então, não sou esse profissional que, de repente, é contra ou a favor. Eu trabalho dessa forma, já falei para vocês e repito, eu vim para o Grêmio para trabalhar. Os meus números estão aí. Eu não vim aqui no clube para roubar o clube. Então, que fique bem claro isso. Então, não vai ter problema nenhum. Absolutamente nenhum de ambas as partes, se isso tiver que acontecer. Desse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos. E fico até muito satisfeito, muito alegre mesmo, muito contente com as palavras do presidente e está bancando a comissão técnica, está bancando o treinador, porque ele confia no nosso trabalho. Ele sabe, ele convive aqui dentro. Ele sabe do que é feito aqui dentro. Ele sabe o que é feito. É lógico que a gente quer os resultados. Ele quer, eu quero, o nosso torcedor quer, a nossa diretoria quer, os jogadores querem. Mas, gente, não é possível ganhar todos os jogos, principalmente com esses problemas todos que a gente está convivendo aqui como já falei para vocês, falta de entrosamento, problema de transição, problemas de jogadores no departamento médico. Então, junta tudo isso, o que a gente pede para o nosso torcedor, e isso eu estou pedindo, o presidente pediu, calma, já falei para vocês, nosso momento não é bom, que é uma coisa normal no futebol, não é péssimo, não é péssimo. Calma, muita calma nessas horas aí, confio no trabalho que pode ter certeza que o Grêmio vai dar a volta por cima já. Olá, Renato. Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos no sentido da que você respondeu agora, só que menos focada dentro de campo e mais focada de fora para dentro. Se esse é o momento que, até hoje no Grêmio, mais você se sentiu pressionado e questionado. E aí, por exemplo, a sensação que a gente tem é que algumas declarações suas que antes inflamavam a torcida, agora funcionam, por exemplo, às vezes de maneira inversa. A crise do excesso de títulos, por exemplo, pareceu ser uma declaração que não caiu tão bem. Enfim, você tem sentido a maior pressão que você já sentiu durante esses 4 anos, de fora para dentro, vindo do torcedor, principalmente? Sim, Aline, para você ver, precisou 4 anos para ter uma pressão, de fora para dentro. Então, eu acho que esses 4 anos foram de um trabalho intenso, de resultados maravilhosos,
E que o torcedor tem todo o direito de cobrar, de todo mundo. Nós somos profissionais, nós estamos à frente de um grande clube, que nós temos uma grande torcida, mas eu volto a repetir, nós somos um pouco culpados, nós aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a comemorar todas as partidas, todos os jogos. E aí, de repente, a gente está esses 3, 4, 5 jogos sem vencer, parece que o mundo acabou. E eu acabei de colocar os números para vocês aqui. Copa do Brasil, o Grêmio não entrou ainda. A Libertadores, a gente vai decidir a nossa classificação aqui em Porto Alegre. E o Campeonato Brasileiro, se a gente vencer nosso jogo atrasado, nós ficamos a 5 pontos do líder. Então, é aquilo que eu falo. A pressão, ela sempre vai ter em qualquer clube, em cima de qualquer treinador. Você vê, você está falando uma pressão externa, que vem, que é uma coisa normal, em cima de um grupo que é vencedor, em cima de um treinador que é vencedor, em cima de um presidente que é vencedor. Imagina os clubes que não estão ganhando. Imagina a pressão. Imagina, mas faz parte. Quem trabalha com futebol tem que saber lidar com isso. Mas como o presidente Romildo falou anteriormente, muitas vezes a gente repercute aquilo que o torcedor está pensando. E a gente tem os comentários do torcedor nessa mesma live aqui, e assim como tem gente que te apoia muito e vai te apoiar sempre pelo ídolo que você é, tem muitas críticas do torcedor gremista. Mas eu sei que essas críticas da imprensa não te atingem de uma certa forma. Você é um cara experiente, muita personalidade. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, as críticas do torcedor, elas te chateiam, elas te magoam de alguma forma, até pela trajetória vitoriosa que você tem aí no Grêmio? E se você me permite uma segunda pergunta, você bateu algumas vezes na tecla de estar a 5 pontos do líder. Você acha que o torcedor do Grêmio vai se satisfazer em estar a 5 pontos do líder, sendo que esse líder é o Internacional? Bem colocado, foram boas suas perguntas, Gustavo. É claro que o nosso torcedor não vai ficar... Nem eu, mas o que eu quero falar nesses números, nós estamos a 5 pontos do líder, não é porque é o Internacional, podia ser outro clube, o máximo que tem até então são 20 pontos. Eu quero falar exatamente que muita gente está colocando na cabeça uma crise, um desespero, onde o Grêmio, se ganhar esse jogo, está a 5 pontos do líder, e nós estamos praticamente na metade do primeiro turno. Então, o que eu quero falar com isso? Calma, o campeonato recém está começando. O Grêmio não começou bem, a gente concorda com isso. Ninguém está falando que não. Nós precisamos melhorar. Sabemos que nós precisamos melhorar. Mas não estão faltando 8 rodadas para acabar o campeonato. É isso que eu estou falando. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa ainda para acontecer mesmo. Nem eu vou ficar satisfeito. Jamais. Imagina o torcedor também. Ninguém está satisfeito se nós vamos ficar 5 pontos do líder. O que eu quero colocar é essa tal de crise que algumas pessoas tentam colocar no momento que nós estamos na metade do primeiro turno. É só o Grêmio ganhar esse jogo atrasado, a gente já encosta no líder. Praticamente a gente fica em 4º, 5º lugar. E aí? Onde está essa crise? Aonde? Melhorar? A gente sabe que a gente precisa melhorar, que é uma coisa normal em qualquer clube. Quanto às críticas, se me incomodam ou não, não é que me incomoda. Eu estou aqui para aprender também. As críticas, elas são bem-vindas. Ainda mais partindo do torcedor, que eu respeito muito. O torcedor, aquilo que eu falei, nós somos talvez culpados, né? Porque a cada 5 jogos o Grêmio ganhava 4, empatava 1. A cada 10 jogos o Grêmio ganhava 8, empatava 1, perdia outro. Então o nosso torcedor ele se acostumou a ganhar toda hora. Aí, de repente, não tem uma sequência de jogos, devido, não vou ficar repetindo, por causa desses problemas todos que a gente está vivendo aqui dentro do clube, em termos de entrosamento, transição, jogador no departamento médico, o torcedor ele fica um pouco impaciente, mas é uma coisa normal. Mas Deus não agradou todo mundo aqui na Terra. Não ia ser o Renato, não vai ser o presidente Romildo que vai agradar todo mundo. A gente entende o torcedor. Mas eu acho que o mais importante de tudo, botamos aí 95% da cota da nossa torcida, confia no nosso trabalho. Renato, não está na hora do Grêmio fazer uma alteração tática? O Grêmio não está tentando jogar da mesma maneira que jogou em 2016, 2017, sem ter os mesmos jogadores, sem ter peças para executar dentro de campo que o Grêmio fazia? Júnior Maiká do Bairrista. Júnior, a parte que o Grêmio joga, a parte taticamente que o Grêmio joga, é a parte que eu gosto. Aí você vai falar, não está na hora de mudar? O Grêmio muda algumas peças, o Grêmio muda alguns jogadores, mas o que eu coloco para não mudar na parte tática é o resultado de um trabalho vencedor. A minha equipe joga para frente, a minha equipe busca os resultados. E a maior prova disso é que a gente conquistou em 4 anos.
É aquilo que eu falei no início da entrevista. Se tiver que mudar para ter medo de perder o emprego, que isso não me passa pela cabeça de maneira alguma, e tentar mudar a forma de jogar do Grêmio, eu estou sendo covarde. Me desculpa, mas eu estaria sendo covarde. O Grêmio, ele é muito grande para jogar por uma bola, para jogar por um contra-ataque. Há determinados momentos de uma partida ou outra que isso acontece, é uma coisa normal. Agora, armar o esquema, como já ouvi alguns treinadores falando no Brasil. Eu vou mudar o esquema, vou mudar a maneira da minha equipe jogar, da maneira que eu não gosto que ela jogue, para garantir meu emprego. E, infelizmente está acontecendo isso no Brasil. E daqui a pouco vão cobrar a mesma coisa do treinador. Por que mudou o esquema? Por que está jogando lá atrás? Para ele se garantir no trabalho. E aí que eu digo, por causa de quem? De algumas pessoas da imprensa que todo dia gostam de criticar o treinador, entendeu? Não dão tempo para ele trabalhar, critico, que ele, para garantir, será que ele está errado? Não sei se ele está errado, mas eu não vou mudar minha cabeça. O Grêmio é muito grande para jogar por uma bola parada, o Grêmio é muito grande para jogar por um contra-ataque, pelo grupo que eu tenho. Algumas mudanças na parte tática em determinados momentos do jogo, em determinados jogos, a coisa pode acontecer. Mas com o grupo que eu tenho, com as características dos jogadores que eu tenho, e você vê que a gente tem os garotos, tem os jogadores experientes, a gente muda jogadores, a gente forma jogadores, a gente vende jogadores, e o Grêmio continua um clube vencedor. Agora, não é por causa de 4, 5, 6 jogos que tá tudo errado, vamos mudar. Aí eu mudo. Então o Grêmio vai jogar como um time pequeno, vai jogar lá atrás, por uma bola, por um contra-ataque. Aí não dá certo. E aí? Não, essa covardia comigo ela não vai. Eu, enquanto treinar um time grande, como é o Grêmio, um clube e um grupo que o presidente me deu, juntamente com a diretoria, esse meu time, esse meu grupo vai jogar sempre para ganhar. Para ganhar. Isso que eu coloco na cabeça do jogador. E os números em 4 anos estão aí.